tão sonhado milhão? O que eu preciso fazer para ter R$ 1 milhão na minha conta? Como é que eu faço para me tornar um milionário? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas em dezembro de 2023 o Brasil tinha mais de 211 milhões de habitantes e só 414 mil milionários. Isso significa que menos de 1% dessas pessoas eram milionárias até essa data. Mas hoje eu quero te falar das 7 decisões que vão te tornar parte dessa minoria. Aqui dentro do Investidor 10, eles criaram um negócio super interessante que já tem um tempinho que eu tô querendo mostrar para vocês. É só vir aqui nessa opção de mais e ir na parte de calculadoras. E aqui dentro, eles colocaram a calculadora dos juros compostos, que eu tô sempre mostrando para vocês, dos juros simples, de porcentagem, para quem tem aí essa dificuldade, mas também a calculadora do primeiro milhão. E pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ser só sobre como calcular, tá? Eu vou dar algumas decisões que vocês precisam tomar. Mas então vamos vir aqui em simular. E aqui dentro a gente tem duas opções. Simular baseado no tempo que você tem para investir ou no valor mensal necessário, ou seja, quanto eu preciso investir por um determinado tempo ali. Então vamos lá. Se a gente quiser saber quanto tempo vai levar, o que a gente precisa considerar? Quanto que você já tem guardado, a taxa de juros que eu sugiro que vocês não coloquem mais de 8%, Mari, mas a Selic está pagando mais de 12%. Não importa, se você colocar uma taxa muito superior a 8%, não vai ser parte da tua realidade. 8% é uma média que a gente consegue de retorno de todos os investimentos, tá? Considerando em uma carteira diversificada e tal. Mas enfim, o que a gente vai fazer? Se for por tempo, a gente vai colocar o tanto que a gente já tem. Ah, Mari, não tem nada. Coloca aqui, ó, zero, não tem problema nenhum. A taxa de juros, que eu sugiro que seja sempre 8% no máximo, e o valor de investimento mensal, ou seja, quanto você tem para investir todos os meses. E aí, isso daqui vai te dar aqui o tempo que você vai ter que investir para chegar no seu primeiro milhão. Mas digamos que você queira chegar num tempo determinado. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui taxa de juros de 8%, quanto você tem guardado ou investido, que você já tem ali para começar, mas não tem nada. Período que você quer chegar no seu primeiro milhão. Ah, eu quero chegar no meu primeiro milhão em 5 anos. Então, o que eu vou fazer? Vir aqui em calcular e aí vai aparecer aqui para mim, ó, valor do investimento mensal. O que eu preciso investir todos os meses? 13 mil. A taxa de juros que eu vou receber, o quanto eu vou desembolsar durante esse período aqui de 5 anos, tá? E aqui tem tudo bonitinho do valor dos investimentos mensais, dos juros aqui, do total investido, do total de juros somando ali todos os meses e o acumulado. Então a gente pode fazer essas continhas aí, vou deixar link dessa calculadora para vocês na descrição. Mas aí você vai fazer essa conta e tá tudo certo? Claro que não. Você precisa tomar pelo menos 7 decisões na sua vida para chegar lá e se tornar realmente uma pessoa rica. E quais são essas decisões? Primeiríssima, decidir exatamente onde você quer chegar e por quê. Mari, é muito simples. Eu quero chegar no meu primeiro milhão. Tá, por quê? Quando você chega lá, o que você quer fazer? Qual que é o seu propósito? E aí eu tenho que te dizer o seguinte, você não precisa de um propósito de vida para construir algo relevante, mas você precisa tomar uma decisão de fazer algo por determinado tempo que vai te fazer chegar naquele resultado, para que de fato você consiga mudar de vida. E aí você precisa fazer isso primeiro na mente e depois construir um plano e colocar esse plano em ação. Lógico, com metas alcançáveis ali todos os anos. Digamos que você queira, por exemplo, investir para conseguir chegar no seu primeiro milhão mais rápido, e aí você fez a continha ali e viu que você tem que investir 13 mil todos os meses. Porém, você só consegue investir R$ 1.000, você só consegue investir R$ 50. O que você vai precisar fazer? Reajustar isso aí ou por um tempo maior, ou fazer vários trabalhos de renda extra, mudar de emprego, empreender para conseguir chegar nesse resultado. E aí, quando eu falo de propósito, eu não tô falando que você tem que saber o que você quer da sua vida, não. Porque eu, por exemplo, eu nunca quis fazer uma faculdade, sou formada em administração, mas nunca foi meu sonho
fazer uma faculdade, não era algo que eu me via fazendo ali. Nunca foi meu sonho trabalhar com o que eu faço hoje, por exemplo. Só que à medida que eu achei aquilo interessante, eu olhei e falei, bom, vou colocar isso em prática, faz sentido para mim, talvez não seja para a vida toda, mas por um tempo eu quero fazer isso porque hoje é o que eu vejo que faz sentido para mim. Então, entenda que às vezes você não precisa de um propósito grande, algo muito específico. Você só precisa decidir que você vai fazer aquilo para chegar no teu objetivo. E aí você vai só trabalhar, 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 trabalhar? Não. A decisão de chegar a algum lugar precisa existir, mas a decisão de se divertir nesse processo precisa existir também. Se você for naquela de trabalhe enquanto os outros dormem, você vai estar no caminho completamente errado. O segredo é trabalhar menos, porém de forma assertiva. Por quê? Porque isso vai te fazer chegar mais rápido no teu objetivo. Então a primeira decisão que você precisa tomar é o que você vai fazer para chegar no teu resultado. E a segunda decisão é conviver com pessoas mais inteligentes que você. E aí você vai dar um jeito de conviver com pessoas mais inteligentes, que ganham mais que você, e quando você chegar no mesmo patamar, você vai subir de nível. Por quê? Porque você vai aprender mais e mais o tempo inteiro. Então, como é que você faz para encontrar essas pessoas? Mari, na minha cidade, não sei e tal. O que você vai fazer? Você vai frequentar ambientes que te levem a conhecer essas pessoas certas. Você vai conseguir ter uma conversa com alguém mais inteligente que você no meio de uma balada com ele bêbado, você bêbado? Pode acontecer. Mas ele ou ela, né? Pode até acontecer, mas talvez não vai surgir nada de produtivo dali. Então, o que você vai fazer? Buscar os ambientes certos. E aí, nessa decisão de conviver com pessoas mais inteligentes, conviver com pessoas que ganhem mais, o que você vai fazer também? Você vai pegar aquelas pessoas que estão na tua vida, mas que não fazem mais sentido e vai convidar elas para subir de nível com você. Se essas pessoas não quiserem, deixa elas no cantinho delas e siga a sua vida com a consciência tranquila. Porque enquanto você está tentando arrastar uma galera aqui contigo que não quer ir para o mesmo caminho que você não vai para frente. Então descarregue esse peso todo que você está querendo levar contigo e vai, tá? Porque essa decisão de conviver com pessoas mais inteligentes e de tomar essa decisão vai acabar excluindo pessoas da sua vida que vão acabar indo contra aquilo que você quer, que vão falar que você está no caminho errado, que vão te criticar e tá tudo bem. Enquanto tiver pessoas desacreditando com você, vai que tá tudo certo. Só significa que você é ousado o suficiente para tomar essa decisão. Quando eu tomei essas decisões, por exemplo, teve uma galera que olhou para mim e falou assim: Mari, você é maluca, você quer sair do seu emprego de operadora de caixa que você já tá lá há 3 anos para tentar algo novo que você nem sabe se vai dar certo, você quer abrir um canal, você nunca nem falou sobre isso na vida, você é a pessoa que fica quietinha, a pessoa toda tímida. Como que você vai fazer isso? Você vai aparecer com a sua cara, ninguém te conhece, ninguém quer saber de você. E não foi uma, não foi duas, não foi três, não foram só essas pessoas. Então, assim, críticas todo mundo vai ter. E é exatamente nisso que você tem que se pautar. Por quê? Quanto mais críticas você tem, provavelmente maior será o seu resultado. Eu tinha uma máxima que era a seguinte: eu vou saber que o meu canal tá crescendo e tá no caminho certo quando aparecer os hates. E esses hates chegaram e eu fiquei muito feliz a primeira vez que alguém começou a falar muito mal, porque eu tinha certeza que aquele conteúdo estava ajudando muitas pessoas e que aquilo era só a comprovação de que eu estava no caminho certo. Por quê? Porque ninguém vai criticar aquela pessoa que tá fazendo menos, que tá tentando, engatinhando ali, vai criticar quem tá fazendo mais. Por quê? Porque eu me sinto ofendida por não estar naquele nível. Terceira decisão que você precisa tomar para se tornar um milionário: gastar tudo que você ganha e ter mais ativos do que passivos. E não é para você gastar menos do que você ganha, é para você gastar tudo o que você ganha. Eu sei que isso vai completamente contra a maioria dos educadores financeiros, mas eu vou te explicar melhor. O que você precisa fazer? As pessoas começam a gastar o dinheiro, recebe o salarinho delas ali, recebe o prolabore, quem é empresário, retira uma partezinha ali do lucro para lidar com o seu gasto mensal. E o que essas pessoas fazem? Vai gastando o dinheiro ali ao longo do mês, pega o que sobrar,
para investir ou para fazer uma reserva para o próximo mês, enfim. E aí uma grande maioria vai dizer, não, você tem que gastar menos do que você ganha para sobrar dinheiro. E a ideia aqui é que não sobre dinheiro, é que você já defina em percentuais certinho, em caixinhas separadas certinhas aqui. Eu costumo dizer para separar em caixinhas na nossa mente, assim, para ficar mais claro, mas separar em caixinhas ali para todo mês eu já saber, opa, eu ganho tantos por mês ou eu tenho uma média salarial de tantos por mês, o que que eu vou fazer? Esse percentual aqui já vai direto para os investimentos, esse percentual aqui vai direto para os meus gastos, isso daqui é para lazer, isso daqui é para conseguir pagar o meu plano de saúde, tudo de forma bem definida. Porque se eu esperar sobrar dinheiro, nunca vai sobrar. Então a ideia é que você retire um maior percentual para você investir, se você puder, se fizer parte da tua realidade, porém que você defina os percentuais exatinhos, porque se sobrar dinheiro a gente vai gastar com qualquer coisa. Então defina destinos corretos para o seu dinheiro, investindo para o seu futuro, para o médio prazo, porque a gente não pode deixar de separar um pouquinho para o nosso lazer e para o curto prazo também, tá? Então a gente precisa entender que a gente precisa ter um objetivo um pouquinho maior, que pode ser chegar nesse primeiro milhão, mas a gente pode ter também um desejo um pouquinho mais rápido ali, no próximo ano eu quero fazer uma viagem e tá tudo bem. A gente precisa definir esses objetivos para não focar só lá no longo prazo. E comprando mais ativos que passivos, e aí o que eu quero dizer com isso? Colocando nos seus investimentos mais coisas que vão te gerar renda do que coisas que vão te tirar a renda. Um exemplo disso seria o quê? Se eu invisto meu dinheiro, eu tenho uma renda todos os meses. Se eu compro uma casa e eu preciso vender, eu não tenho dinheiro. Demora séculos para eu vender. E tem a questão de manutenção, que eu vou ter gasto com reforma, eu vou ter gasto com manutenção, dependendo do lugar eu vou ter que pagar condomínio, eu vou ter que pagar um monte de coisas. Então isso é tirar dinheiro do bolso. Eu vou ter um carro mais caro, eu vou gastar mais com combustível, eu vou gastar com manutenção desse veículo. Então são coisas que vão tirar dinheiro do meu bolso. E se eu investir esse valor, eu consigo ter uma renda que me banque o aluguel, por exemplo, de um imóvel até melhor e que me banque, por exemplo, o aluguel de um carro que ao longo do mês pode fazer muito mais sentido ou não. Eu posso comprar um carro um pouquinho mais econômico e ainda assim gastar menos. Então, viva um padrão que vai te permitir ter mais ativos do que passivos, gaste todo o seu dinheiro, mas de maneira consciente e tenha uma visão de futuro, do porquê você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque no próximo ano eu vou ter uma viagem, daqui 3, 5 anos eu vou fazer tal coisa e daqui 10 anos eu vou chegar no meu primeiro milhão. Quarta decisão que vai mudar a sua realidade, para fazer parte aí dos menos de 1% da população brasileira, que é produzir mais que consumir. O que significa isso? Às vezes a gente chega cansado de um trabalho, olha e fala assim, não vai dar tempo de eu ler, não vai dar tempo de eu fazer nada de produtivo, eu vou simplesmente pegar o celular e vou ver alguma coisa legal porque eu realmente estou cansado. E aí eu preciso te dizer o seguinte, o seu resultado é consequência de onde você investe o seu tempo e a sua energia. Dinheiro é consequência, é resultado. Então não tem como você ficar deitado no sofá, descansando ali, só pensando que tá tudo bem, hoje tá tudo bem, semana que vem eu começo, mês que vem eu começo. Não precisa disso, tá? Comece hoje. Se você tem tempo para empregar energia, para empregar um certo esforço ali, por 15 minutos que seja no celular, você também consegue pegar num livro e ler 15 minutos. E aí, se a sua energia e o seu esforço estão no lugar errado, a consequência disso vão ser pautadas no que é prioridade para você. Então, se a prioridade é mais consumir do que produzir, não vai dar certo. Você precisa ter como prioridade produzir mais do que consumir. Isso vai bem de encontro com a quinta decisão, que é sempre buscar mais conhecimento. E não necessariamente em uma coisa só. Por exemplo, eu estou empreendendo no ramo do digital, eu só vou estudar e buscar conhecimento sobre isso. Não, você pode estudar, buscar conhecimento sobre o teu ramo, sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que você faz, mas você também pode evoluir e expandir esse conhecimento para outras áreas, para conseguir ter aí uma base e até trazer conhecimentos de outras áreas para aquilo que você faz. Existe até uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: quanto mais você lê,
mais você ganha. Então eu te pergunto, quantos livros você está lendo por mês? Quantos livros você está lendo por ano? Mari, não tem o hábito de ler. Então, quantas páginas você está lendo por dia? Você não precisa começar lendo um livro por dia, mas pelo menos umas 3 páginas no mínimo por dia, eu sei que você consegue. E vocês estão sempre me perguntando também, Mari, quais são os melhores livros para aprender a investir? Mari, quais são os melhores livros para aprender a analisar ação, analisar fundos imobiliários? Como que eu sei quais são os melhores livros para eu ler? E aí a resposta é muito simples, tá? Eu sempre deixo na descrição do vídeo, é só você clicar no maisinho quando você tá lendo a descrição lá, que vai aparecer uma lista dos vídeos que eu sempre recomendo vocês assistirem depois, da minha mentoria, se ela estiver aberta, eu deixo o link para vocês acessarem e conseguirem ter acesso. Se ela estiver fechada, eu sempre deixo a lista de espera, que é o caso, tá? Então eu vou abrir a próxima mentoria, acho que no final do mês de janeiro. Então, assim, eu sempre deixo essas listas de espera, essas indicações de livros que eu sempre recomendo, que eu acho super interessante, então é uma opção aí de vocês começarem. E mais importante que buscar esse conhecimento é aplicar esse conhecimento. Mari, li um livro que abriu a minha mente, vai lá e aplica. Não deixe esse conhecimento engavetado numa caixinha escondida lá no seu consciente ou subconsciente. Aplique isso daí. Sexta decisão, e essa daqui eu relutei durante muito tempo. A sexta decisão que você precisa tomar para se tornar um milionário é ter uma rotina. Eu sempre detestei rotina porque eu sempre fui a pessoa que não gostava de fazer todos os dias a mesma coisa. E eu entendi a rotina como uma obrigação que eu tinha que cumprir e que eu não poderia ser eu mesma, eu tinha que seguir alguma coisa à risca. Então aquilo sempre me incomodou muito. Só que eu parei para analisar que todos os milionários e bilionários tinham uma rotina pré-definida. Isso não significa que eles eram engessados naquilo que eles iriam fazer, mas significava que eles se livravam de um monte de atividade que eles de fato não precisavam. Por exemplo, se eu definir que de manhã eu vou levantar cedo, vou tomar um bom café da manhã, vou treinar, chegar no meu treino eu vou ler, depois da minha leitura eu vou fazer determinada atividade e aí depois na parte da tarde é que eu vou trabalhar, de tal hora a tal hora. E depois disso é o meu tempo de lazer. Então assim, eu tenho uma rotina pré-definida, mas eu não tenho funções engessadas. Então eu não fico pensando, não, hoje de manhã, o que eu tenho que fazer hoje de manhã? Não, eu tenho que fazer tal coisa, mas no seu, sabe, não fica com muita coisa na tua cabeça. Se livra de tudo aquilo que não é importante. Ah, todos os dias eu tenho que fazer uma reunião porque eu tô começando um negócio. Tá? Defina um dia para a tua reunião da semana e vai ser só no período da tarde, só naquele dia. Ah, tem que outras reuniões para fazer, fica para a próxima. Você tira toda uma carga que não existe necessidade de você manter com você. Então você cria uma rotina eficaz. Você faz o que precisa ser feito por determinado tempo para chegar onde você deseja. E aí, nisso de seguir uma rotina, eu aprendi algo muito importante, que é fazer o mais importante primeiro. Às vezes a gente faz uma lista de coisas que a gente precisa fazer no dia e a gente fala assim, não, tem coisas menores aqui que não são tão importantes, vou resolver elas que depois eu foco só no que importa. Faz o contrário, tá? Foca no que realmente importa, pega todas essas outras coisas e deixa pra depois. Porque se tem uma coisa que é o que mais importa, que é o que você precisa fazer, por que você vai colocar outras coisas na tua frente, na frente do que de fato você precisa fazer, para só depois ir lá e executar o que precisa ser executado? E aí, indo já de encontro com essa questão de rotina também, a gente vai para a sétima decisão, que é cuidar do corpo e da mente. Se você quer ser produtivo, se você quer atingir o nível máximo de produtividade no teu dia, na tua rotina, no teu trabalho, você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. E para cuidar da sua mente, você precisa ter uma rotina, porque pensa comigo, se eu tenho uma rotina onde eu sei exatamente o que eu vou fazer, a minha mente ela não vai ficar dispersa com várias coisas do que será que eu vou fazer amanhã. Eu já sei. À tarde eu vou trabalhar, de manhã eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente. À noite vai ser o meu momento de lazer e o momento de eu descansar. Então eu tenho uma rotina muito bem definida, com critérios do que é importante para mim, onde eu respeito quem mais importa na minha vida, que sou eu. Não é o meu filho, não são os meus pais, sou eu. Porque se eu não estou bem, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar dos meus pais, eu não consigo cuidar dos parceiros que eu tenho na minha vida.
seja relacionamento amoroso, seja de amizade ou enfim. E aí, até para cuidar da mente, uma coisa super interessante que eu inclusive faço é terapia. Gente, não tem coisa melhor do que terapia. Gera autoconhecimento. Mari, mas eu não sou louca. Eu acredito que eu seja um pouco louca, mas fazer terapia te dá um autoconhecimento maravilhoso. E não adianta a gente falar, eu vou cuidar do meu corpo sem cuidar da minha mente, ou eu vou cuidar da minha mente se eu não cuidar do meu corpo. Porque se a sua cabeça está carregada de coisas que não faz sentido para você, se você não tem autoconhecimento, se você não consegue definir o que é mais importante para você fazer no seu dia, se você não consegue ter uma rotina, a sua mente está exausta. E o seu corpo pode estar o mais preparado possível, que ele não vai conseguir executar aquilo que de fato é necessário. Então, para cuidar da sua mente, já dei todo esse spoiler aí, já fui falando para vocês coisas que eu faço também, que é ler, é fazer terapia, é buscar mais conhecimento, não necessariamente só na minha área, e é também me alimentar bem e fazer exercício. Porque quando eu faço exercício, eu também estou estimulando a minha mente, eu estou focando no que eu preciso fazer. E isso me traz algo que é muito legal, que é focar no que precisa ser feito. Então isso me traz uma produtividade muito maior. E aí o que eu faço para ajudar nisso daí? Exercício físico. Qual que é o ideal? No mínimo 3 vezes na semana. No mínimo, tá? O ideal é que você faça todos os dias para que o seu corpo acostume com isso todos os dias. Mari, na minha cidade, a academia não abre final de semana nem feriado. Faz uns 50 polichinelo, mais uns 100 agachamentos, já tá tudo certo. Você vai ter feito um exercíciozinho ali, faz um alongamento, mexa-se, mova-se. Vai dar tudo certo. E aí, importante também, cuida da tua alimentação. A tua alimentação vai interferir nos dois, tá? Eu, por exemplo, sou apaixonada por açúcar. Tive que reduzir. Por quê? Porque o açúcar é basicamente uma dopamina barata, vamos dizer assim, que te traz um prazer ali momentâneo, porém que não te deixa ser produtivo, que não te deixa ser uma pessoa eficiente no quesito de trabalho, no quesito de físico também. Então essa troca de alimentos não tão saudáveis para alimentos mais saudáveis é super interessante, porque você está cuidando do teu corpo e da tua mente. E outra forma de dominar a tua mente é controlar o seu ego, ou seja, não se importar com o que as pessoas falam de você ou sobre você. Tem uma maravilhosa na internet que ela criou aí um Reels falando exatamente, mais ou menos não exatamente isso, mas ela dizia o seguinte: se alguém está falando de mim e não fui eu que disse, não me interessa. Se você está me perguntando uma coisa que eu não te contei, também não te diz respeito. Então, se outras pessoas estão falando de você, bem ou mal, que ótimo! É um marketing, positivo ou negativo, as pessoas vão procurar saber mais sobre você e sobre aquilo que você está fazendo. Então, encare isso como uma forma positiva, sem se importar se é bom ou ruim, se aquilo é algo relevante ou não. Por quê? Porque você tem coisas mais importantes para resolver. Se as pessoas estão falando de você, é porque você se tornou tão relevante a ponto de se tornar um assunto a ser discutido. Eu espero que esse vídeo tenha explodido a cabecinha de vocês. Essas são 7 decisões que eu precisei tomar e que toda pessoa de sucesso toma para chegar no seu resultado, no seu destino final, que é aí ser uma pessoa milionária, ser uma pessoa de mentalidade milionária, ser alguém mais rico financeiramente, mas também em mentalidade. E eu espero que vocês também tomem essas decisões para que a gente possa chegar nos nossos objetivos juntos. Espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!